Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um domingo que nós nos encontramos aqui, povo de Deus. Todo mundo animado, com cara de que enfrentou um feriado, com um tempozinho meio fechado, com vontade de ter ficado na cama. Eita Jesus! Começaram as confissões, né, irmã Remedinha? É isso mesmo, irmão. Vocês escolheram a boa parte, que é estarmos juntos aqui nessa manhã para aprendermos da palavra do Senhor. Eu falei no início da aula ali, e eu acho interessante que quando nós aqui, povo de Deus, nos reunimos na casa do Senhor, nós estamos submetendo todo o nosso intelecto, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade, submetendo ao quê? Ao exame das Escrituras. Nós estamos dizendo, olha, a minha inteligência por si só não basta, ela só faz sentido se ela estiver debaixo da análise das Escrituras, da Palavra de Deus. Então, quando você vem para a Escola Bíblica Dominical, você está escolhendo a boa parte, tá bom? Nós estamos aqui na Assembleia de Deus em Piripiri, na Missão Comadésima, e também estamos pelas redes sociais, tanto no Facebook, como também nos agregadores de podcast, de áudio aí. Se você quiser ouvir essa aula depois, você vai ter esta oportunidade. Então, a nossa igreja está aí disponibilizando esses áudios, essas aulas, para que você tenha esse conteúdo disponível, na voz talvez de alguém que você conhece, na possibilidade de ouvir a contribuição dos irmãos que é da nossa comunidade. Amém? Então nós estamos felizes esta manhã, estamos aí já na lição de número 7. Tá bom? Irmãos, passa rápido, viu? Quem fez, fez. Quem não fez, né, irmão Sebastião? Pode dizer que acabou o ano, não acabou não? Foi. Mas graças a Deus, irmãos, nós fizemos muitas coisas. E geralmente quando chega nessa época a gente começa a fazer as análises da vida, né? O que eu fiz esse ano? O que eu vou prometer para o próximo? Mas é assim mesmo. O bom de servir a Deus é que nós temos sempre um ciclo aí, novas oportunidades para começar e para mudar, quem sabe, algumas coisas. Pequenos hábitos, às vezes, traz grandes conquistas, tanto espirituais, como físicas, como emocionais, e Deus vai nos ajudando e nos abençoando. Então nós estamos estudando nesse trimestre o governo divino em mãos humanas, baseado na liderança, tendo como base para o nosso estudo os livros de 1º e 2º Samuel, tá bom? Nós já estamos aí na lição de número 7, onde nós vamos falar exatamente sobre Davi, né? Alguns comentadores dizem que o livro de 1º e 2º Samuel seria perfeitamente possível chamá-los de 1º e 2º Davi. Porque o grande personagem, o grande alvo de tudo, a vida que é examinada nesse livro é a vida do Davi, como rei, como homem e como homem segundo o coração de Deus, que errou, que cometeu falhas, mas também que cometeu acertos. Então, de algum modo, irmãos, nós somos Davis, né? Às vezes um pouco inconstantes, na maioria das vezes tentando acertar e ser um crente melhor. Eu não acho possível alguém que esteja dia após dia vindo até a casa do Senhor, que não haja no coração dele um interesse genuíno de melhorar. Sim ou não? Eu acredito que sim. Por mais que você tenha suas falhas, quando você vem e busca e se coloca diante de Deus, quando dobra o seu joelho, você está declarando dependência de Deus, e está tentando acertar, e muitas vezes diz, Senhor, olha, eu sou errado, mas é a tua graça que vai me dando forças para mim continuar. E assim nós temos visto dentro desse estudo na vida de Davi. Então nós chegamos a um momento crucial, que é o momento que nós vamos estudar Davi como rei. Amém? Então eu quero logo começar chamando você para dizer a lição comigo, para a gente envergonhar a juventude, quando a gente for dizer ali, né, para eles ficarem, né, impressionados com a nossa desenvoltura. Então vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Davi é ungido rei. Rapaz, que coisa maravilhosa, rapaz, coisa linda de ouvir. Texto áureo. Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tomou a Ramá. 1 Samuel 16:13. Que coisa linda. Mantenha esse foco aí, não deixe a fome enganar vocês mais tarde não. Verdade prática.
Propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Glória a Deus. Rapaz, que palavra bonita. Então hoje eu vou lhe provocar também, que eu gosto de lhe provocar. Então nós vamos estudar aqui essa lição. E de algum modo aí eu vou estar pegando você, pegando a mim mesmo, porque a palavra de Deus, ela corta daqui, corta daí e mexe com a gente, não mexe? Porque a intenção da palavra de Deus, irmãos, é que nós não vivamos por achismo, né? É que nós nos rendemos ao padrão das Escrituras. Não é o que eu acho. O que o Adonias acha não importa. O que importa é o que a palavra de Deus me diz para que seja feito. Então, é a melhor coisa de servir ao Senhor é porque nós temos um norte. Nós não andamos perdidos, tateando, como se não tivéssemos instrução. Nós temos a instrução do Senhor e essas lições, elas só têm sentido se nós colocarmos em práticas. Nós não podemos fazer como o ouvinte esquecido que o apóstolo Tiago registra, que ele escuta, mas faz o ouvido de mercador. Entra num ouvido e sai no outro. Todo mundo conhece essa expressão, né? O famoso ouvido de mercador. Então a gente precisa ser ouvintes que ouvem a palavra do Senhor, deixa essa palavra convencer o nosso intelecto e descer ao nosso coração. E nós transformamos isso agora em obediência, né? E começamos a nos render à instrução da palavra do Senhor, que é vida. Tudo, olha, quando Deus determina alguma coisa, irmãos, e isso é muito interessante, eu já preguei sobre isso aqui, Deus estabelece princípios. Então quando Deus estabelece princípios, bom é seguir aqueles princípios, mal é desobedecer. Então toda vez que nós quebramos alguns princípios, que nós às vezes deliberadamente desobedecemos, nós trazemos e colheremos consequências para nossas próprias vidas, não é? A gente não faz essa análise depois de tantos anos, a gente olha assim para trás e, se eu tivesse feito desse jeito, seria tão melhor, eu não tinha me arrebentado aqui. E aí a gente vai analisar com a Escritura, a gente diz, eu quebrei um princípio bem aqui eu saí do eixo. Se eu tivesse seguido o que a instrução da palavra de Deus diz, eu estaria melhor, eu estaria vivendo melhor. Mas sabe qual é a grande coisa boa? É que não é só uma sentença. O mesmo Deus é um Deus de novas oportunidades. Ainda, mesmo que tendo errado, nós podemos nos submeter à vontade do Senhor e seguirmos firmes. Então eu vou fazer a leitura aqui do texto, da lição, texto da leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui eu aprendo um princípio. Deus não está distraído com a história. Ele é um Deus de reservas. Ele tem as suas reservas. Quando Saul resolve sair dos trilhos, o que é que Deus faz? Ele diz, olha, eu tenho as minhas reservas. Eu caminho com aqueles que querem caminhar comigo. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Irmãos, questionar a Deus, às vezes não tem problema. O problema é desobedecer. Samuel disse: Senhor, Saul vai me matar. Deus disse: não, fique tranquilo, eu não estou mandando. Vai e faça. O problema às vezes é que a gente fica dando voltas para obedecer o Senhor, né? Tentando fazer aquela coisa de menino ruim, né? Tentando desobedecer o Senhor, tentando dar o nosso jeitinho, das nossas desculpas. Samuel disse: Senhor, é para ir? Pois eu vou. É para fazer? Pois eu vou fazer. E aí, quando a gente está nessa direção, é o Senhor que guarda, protege e vai com sua boa mão nos guardando. Indo adiante, fez por Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Preste atenção na leitura. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes
para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe qual é a coisa boa de servir ao Senhor? É porque não é o seu nome, não é o quanto você é bonito, não é a marca da sua maquiagem, nem o seu corte de cabelo, não é o seu sobrenome, não é o quanto que você tem na sua conta, não é o carro que você usa. É um coração quebrantado diante do Senhor. Isso é que enche a gente de alegria, porque não é o exterior. O homem, Samuel aqui se impressionou com a força de aliado. Devia ser um cara marombado, bonitão. Rapaz, certamente esse aqui é o cara que o Senhor escolheu. Aí o Senhor escolhe as coisinhas pequenas. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer isso. E Ele conta conosco, mesmo nas nossas fragilidades e dificuldades. É esse Deus que nos sustenta. Eu te consolo com esta palavra essa manhã. Valorize o que você é diante de Deus, porque quem dá mais valor a você é aquele que te criou. E Ele fez você porque Ele sabe todas as coisas. Amém? Aí vamos junto. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Aquele que não dá para contar? Aquele que não está nas reuniões? Aquele que não dá para apresentar para o profeta? Não, chama Davi, não, deixa ele lá mesmo, deixa ele cuidando das ovelhas. Ah, tem uns 7 bichão aqui. Aí como é que Deus faz? Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e disse, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Que coisa maravilhosa saber que nós temos isso, né? Irmãos, eu quero começar a aula de hoje falando sobre unção. O comentador vai falar sobre isso. E eu quero, num momento oportuno, tratar esse tema, porque nós, especialmente pentecostais e neopentecostais, temos banalizado esta palavra. Tão tal que você vai ver aí unção para tudo quanto é gosto. Nós vamos tratar esse tema, eu quero te instruir pelas Escrituras sobre isso. Mas nesse primeiro momento nós vamos falar que no Antigo Testamento esta unção nada mais era do que uma separação especial de pessoas ou objetos para um ofício específico. Quem era que eram ungidos no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, naqueles livros do Antigo Testamento, eram ungidos reis, sacerdotes, em alguns casos especiais, profetas, e alguns objetos, por exemplo, ali no deserto, aquilo que foi colocado no templo, ali no tabernáculo, no deserto, era ungido no intuito de dizer, é separado para uma causa especial, é dedicado ao serviço do Senhor, tá? Então esse era o comportamento no Antigo Testamento. Essas unções eram específicas neste caso. A unção de Davi é algo fantástico, porque é com Samuel, é com o profeta Samuel que desempenhou o papel de profeta, sacerdote e juiz, que começa-se a prática de ungir reis, porque é exatamente Saul, o primeiro rei de Israel. Então há uma ordem de Deus para que Samuel fizesse a unção de Saul, como há também uma ordem de Deus para que Samuel ungisse Davi. Ali é uma declaração pública de que o Espírito do Senhor, ou seja, há uma capacitação especial de Deus para aquele homem, para que ele desempenhe algo para o reino de Deus. No Antigo Testamento isso é bem claro,
tá? No Novo Testamento, o que é, como nós lidamos com essa questão de unção? A unção, no Novo Testamento, ela passa a ter um significado amplo de derramamento do Espírito sobre as nossas vidas. É um cumprimento daquilo que está lá em Joel 2, 28. E derramarei do meu Espírito sobre toda carne. A unção que nós temos é o Espírito Santo em nós, que nos capacita, que nos dá graça, que nos investe de autoridade para proclamarmos e testemunharmos as coisas do reino de Deus. De modo que a unção, ela não é para o benefício próprio do indivíduo. Não é um atestado de superioridade espiritual. Não é uma declaração de que você é o bambambam, o queridinho, o chegado de Deus. Tudo que o Senhor faz, capacitando homens e mulheres para o seu serviço, é para a glória do seu nome e para a edificação da sua igreja. De modo que no reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, não há um nome que se destaque a não ser o nome do Senhor. Se você tem visto isso em algum lugar, com certeza alguém está se aproveitando daquilo que era para ser glória única e exclusiva de Deus. De modo que se você prega, ensina, canta, louva, serve de algum modo, recebe com alegria, tudo isso são capacitações dadas por Deus para serviço da sua igreja e glória do seu nome. De modo, irmãos, que nós não somos nada. Mas ainda assim, como o próprio apóstolo Paulo diz, vasos de barro, em que Deus, aprove a ele, colocou algo extremamente precioso, que é o seu Espírito. Ou seja, embora frágeis, nós recebemos da parte de Deus confiança, um penhor do seu Espírito em nós, que nos capacita para fazermos grandes coisas para o seu reino. Amém? Nós vamos adentrar esse assunto com mais ênfase. Então aqui nós temos o comentador, já entrando no tópico 1, e o que eu vou falar com você, essa introdução inicial que eu acabei de fazer. Vou falar sobre Davi, um rei ungido. Vou falar de Davi sobre um rei que era servo. E você vai entender neste tópico que Davi foi ungido rei, e ele levou em média 15 anos para de fato exercer aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E enquanto isso, irmãos, o que foi que ele fez? Não, será, irmã Darlene? Eu acho que não. Ele deve ter ficado se apresentando aí, disse, eu sou o rei ungido, vocês não toquem em mim não. Será? Não, irmão, eu não acredito não, que mesmo ungido rei, pelo sacerdote, ele foi cuidar de ovelha, de novo, foi não. Diferente, né? Parece que é diferente de alguns de hoje. Eita Jesus, trabalha em nós, Senhor. Davi recebeu aquela unção e diz as Escrituras que o Espírito do Senhor agora estava sobre ele. E sabe o que ele foi fazer? As mesmas coisas que ele estava fazendo antes. Pega o microfone. No último versículo, ele diz aqui, né? Na última parte. Então Samuel ungiu ele, né? E o Espírito do Senhor não se apoderou dele, né? Ele era escolhido, mas o Espírito do Senhor ainda não estava nele. Não, se apoderou deles. Ficou. Quando ele foi ungido, aí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, né? Isso. A gente notar isso aí. A partir da unção dele sobre a vida dele. E nós vamos voltar a esse tema. E por último eu quero falar sobre isso aqui, ó. Davi, o rei que também era guerreiro, tá? E a gente conclui a lição de hoje. Então, adentrando, o comentador começa já falando o seguinte: o que é unção? O que os irmãos acham? Apesar de que eu já me antecipei e falei algumas coisas a respeito do tema, mas o que os irmãos entendem por unção? Alguns gostam de dizer unção é unção e outros não são, né? Mas o que é unção? Os irmãos têm claro isso na cabeça de vocês? Um de cada vez para não tumultuar, né? Todo mundo, eu. Ninguém quer falar, Jesus, me colabore, meu povo. Jesus, poder de Deus na vida do crente, do indivíduo, naquele que se submete. Essa capacitação especial de Deus. A unção
poder de Deus na vida do crente. E você sente, irmão, se você parar de orar, você Sente fraco. dá mais drop away para você. Não tem mais palavra para falar, parece que não conhece mais Jesus. Um rapaz, irmão desviado, chegou para o pastor e disse: eu quero oração, eu não estou sentindo bem. O pastor veio até mim: vamos orar por o homem, por o irmão. Eu digo: vem cá, o que tu sente agora? Ele disse: eu estou tomando remédio de louco, para loucura. Olha, irmão, o que acontece quando o irmão se desvia? Nós começamos a orar por ele, ele começou a chorar. Começou a chorar e eu digo: você está bem? Estou bem, chorando. E aí a gente ensaiando aqui. No momento que nós estávamos ensaiando, ele chorando todo tempo, sorrindo. Aí eu digo: rapaz, tu está bem mesmo? Estou bem. Eu digo: eu vou até na tua casa, vou te levar lá, no mesmo caminho, né? Aí cheguei lá, eu disse: rapaz, tu está bem mesmo? Estou bem. Aí oramos de novo, e dei o esquema todo do trabalho. Disse, aí eu passei lá e disse: não, rapaz, eu vou, agora de manhã eu vou lá na paciência, mas passa a noite comigo. Glória a Deus. Então, irmão, é preciso nós ter unção e o poder de Deus, porque senão como é que vai funcionar a obra? Exatamente. Essa capacidade. Nós temos que se interessar para que a posição possa dar efeito na obra, né? Exatamente. Isso aqui é importante. Em primeiro lugar, nós temos que se considerar um soldado no nosso lugar. Exatamente. Amém. Então essa é a verdade. Então o que acontece? O comentador da lição, ele faz a colocação de vários termos hebraicos para a unção. Por quê? É um estudo teológico também. Eu não vou me deter aqui aos hebraicos, mas eu quero deixar o seguinte: existem palavras específicas com instruções, ou melhor, palavras que significam ou que foram utilizadas com o intuito de representar o que significa unção. O que um comentador, o que um estudioso faz quando ele pega os originais? Você sabe que o que nós temos em mãos é uma tradução para o português dos originais. Originalmente a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então nós não dominamos esse idioma. Então hoje o que nós temos é uma tradução, geralmente feita por João Ferreira de Almeida. Você vai ter versões como a NVI, você vai ter versões como a King James. Todas elas são traduções para o idioma em questão que nós tratamos aqui, que é o português. Amém? E aí o que acontece? Os estudiosos da língua, eles vão nos originais e percebem. E eles perceberam que existem duas palavras. Toda vez que a Bíblia fala sobre unção, ela usa duas palavras ali no Antigo Testamento, que é o quê? Suk e machá. Ah, irmão, eu não sei falar hebraico. Eu também não, irmão. Então nós não vamos se meter aqui no hebraico, tá bom? Mas o que acontece? Essas palavras, ela apontava, toda vez que elas eram usadas, ela tinha um significado, ou seja, indicava que aquilo que estava sendo feito era feito com óleo. Ou seja, indicava uma unção com óleo. Essa ideia de unção, de ungir, é um derramamento de óleo sobre a cabeça do indivíduo lá no Antigo Testamento, ou sobre algum objeto também lá no Antigo Testamento. E aí quando a gente passa para as correspondentes, ou seja, para as palavras que se correspondem no grego, que é o idioma que foi escrito o Novo Testamento foi escrito num grego chamado de grego koiné, que é um grego mais simples, mais coloquial, mais do dia a dia. Todos os irmãos sabem que nós temos o português formal e nós temos o português que a gente fala no dia a dia. Meu irmão, ei, tu, vem cá. Tu está onde? A gente não usa essas expressões mais diretas. A gente não fala Vossa Excelência, bom dia, por obséquio. Então, o Novo Testamento ele foi escrito neste grego koiné, que é uma linguagem mais simples, mais do dia a dia, tá bom? E aí, o que eu quero dizer com tudo isso, e não vou me alongar nesta questão, é o seguinte: que de algum modo, principalmente a palavra machar, que era utilizado com uma correspondente no grego, ele indicava Cristo. Não sei se você sabe, mas quando a gente fala Cristo, a palavra Cristo, ela significa ungido. Ou seja, Jesus Cristo, Jesus o ungido de Deus, né?
Então, assim, tem essa correspondência. Então, tem a ver com esse aspecto. Aí o Novo Testamento é quem melhor enfatiza isso. Toda vez que vai se referir àquilo que Cristo tinha como unção e poder, a estas palavras, como se houvesse um óleo, como se houvesse um derramamento de óleo, uma autoridade. É esta palavra que Jesus Cristo se utiliza quando ele vai iniciar o seu ministério. Que ele abre lá, ele entra numa sinagoga, abre as escrituras lá em Isaías e diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho. Não tem essa passagem? Lucas registra isso muito bem. Então Jesus Cristo se utiliza desta palavra, e me ungiu, machar. É este óleo de Deus derramado sobre o Cristo, que o autorizou, que o liberou, que o capacitou para pregar uma boa nova do reino de Deus. Está compreendido esse aspecto? Então aqui nós temos tudo isso. Então nesse sentido, no final das contas, a unção buscava mostrar que a pessoa ou objeto ungido foi especialmente separado para o serviço de Deus. E aí eu preciso aplicar isso. Só dizer isso para você é muito pouco. Irmãos, você crê que você foi chamado por Deus? Sim ou não? Você crê que de algum modo você foi atraído? Só para você ter uma ideia, aqui em Piripiri tem algo em torno de 65 mil pessoas. Nós somos uma pequena fração disso. De algum modo nós somos atraídos pelo Senhor. Há quem acredite que aqui exista em torno de 4 a 5 mil evangélicos, das mais diferentes denominações que se dizem evangélicos. Quando você compara é muito pouco, né? Não chega nem a 10% da população. Mas de algum modo nós fomos atraídos. Ou, se não, o que você estaria fazendo aqui no domingo de manhã, que você poderia estar dormindo, curtindo, num clube, não sei o quê. Mas de algum modo, você entende que a palavra do Senhor, aprender de Deus, é mais relevante e importante do que gastar a sua própria vida nos seus próprios prazeres. Então nós fomos atraídos e separados. E aí é uma coisa que nós precisamos viver de acordo com isso. A unção do Espírito Santo sobre nós. Quando Deus, com seu eterno amor, deposita em nossa vida um templo, o seu Espírito, Ele está nos separando e dizendo: vocês não são de vocês mesmos. Você não é mais seu. Você pertence a mim. Então a sua vida deve ser gasta para a glória do meu nome. E isso vai te trazer tanta satisfação que nem um dinheiro, nem uma posição, nem um casamento, nem uma boa casa, nem viagens e mais viagens vai te fazer. De modo que eu creio e estimulo você a crer que aqueles que estão lá fora, que têm todos os bens, as riquezas mais impressionantes, ainda estão procurando preencher o vazio de seus corações. Ou eu estou mentindo? Ou você não conhece alguém que tem posses e mais posses, que às vezes não sabe como lidar com as situações internas, que pensa em se matar? Ou você não conhece alguém que está bem posicionado, que tira a própria vida? E você diz: meu Deus. E a primeira coisa que a gente pensa: mas tinha tanto dinheiro, que a gente espera assim, não é um pobre que vai se matar. E não. Na realidade o que nós vemos é boas pessoas que perderam o sentido de viver porque perceberam que tudo aquilo não satisfaz o vazio dos seus corações. Então não caia nesse erro de querer viver para você mesmo, desesperadamente buscando sua satisfação material em detrimento da satisfação espiritual. Porque, irmãos, é possível estar faltando tudo em casa e você está morrendo de felicidade sabendo que você depende só do Senhor. E esse mesmo Senhor vai suprindo. É disso que Paulo fala em Filipenses 4:13. Quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Antes ele diz assim: eu sei ter riqueza e sei padecer necessidade. Eu já tive lá em cima e já tive lá embaixo. Sabe o que eu percebi em tudo isso? Paulo testemunhando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque na riqueza, quem me fortalece é Jesus. E na pobreza, na dificuldade, na luta, quem me fortalece também é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém?
Então, irmãos, nós temos agora esse simbolismo da unção. E aí eu quero fazer algumas leituras para que fique claro para os irmãos. Eu vou pedir para o irmão Jardre já abrir a sua Bíblia em Lucas 4,18. Eu já até falei sobre esse texto, mas vamos ler para não ficar só nas minhas palavras. Já peço ao irmão Eliseu que pegue aí Atos 10:38. E o irmão Elton já pega 2 Coríntios 1:21 e 22. Assim que o irmão Jardre estiver no ponto, pode fazer a leitura. Lucas 4:18. Isso, Atos 10:38. Lucas, capítulo 4, versículo 18 diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso é Jesus iniciando seu ministério. Ele vai lá e declara, diz, olha, ele abre a Bíblia, entra numa sinagoga, abre a Bíblia, pega, faz essa leitura que é um correspondente de Isaías, e diz, olha, sobre mim há uma unção de Deus, que me ungiu para anunciar o Evangelho e para curar os enfermos. Ou seja, quando a gente fala de unção, fala daquilo que está sobre o nosso Senhor Jesus Cristo também. Atos, Pedro faz uma declaração muito interessante em Atos 10:38. Irmão Eliseu. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Pedro estava dizendo? Ele disse, olha, foi Deus que separou o Cristo, Jesus, com uma autoridade especial. Ele o ungiu, ele o separou, ele o capacitou para fazer grandes maravilhas e mostrar que o Deus, nosso Pai, era com ele. Ou seja, a unção era um atestado para os judeus que Deus, o Javé, o Yavé do Antigo Testamento estava com Jesus Cristo. É de modo que até Jesus Cristo se coloca e há uma pergunta para todos aqueles fariseus que detinham a lei, dizendo assim, como se Deus está comigo? E aí os fariseus vão dizer assim, ninguém faria essas coisas que você faz se Deus não fosse com ele. Ou seja, a unção era uma capacidade especial de Deus para atestar para toda aquela população que Jesus era filho de Deus e tinha poder para mudar realidades, curar e anunciar as boas novas. Através de sinais do seu reino, ele anunciava as verdades eternas do Evangelho. Irmão Elton, 2 Coríntios 1:21, o que Paulo diz? Fala sobre unção, agora sobre os crentes. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Foi o Senhor que nos ungiu. Ou seja, Ele nos separou. Os irmãos sabem o que é um penhor, né? Tomara que os irmãos nunca tenham passado pela experiência de penhorar alguma coisa, de dar um bem em garantia. Tem alguns bancos públicos e privados que fazem isso. Você não tem um recurso, você pega um relógio, ele diz, olha, me dá aí R$100, se eu não pagar, tu fica com o meu relógio. Quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor, sabe o que ele está dizendo? O Senhor pegou o seu Espírito, pôs em nós, como garantia de que nós não somos daqui e de que no momento oportuno Ele nos levará para Ele mesmo. Ele disse assim, ó, é como se você dissesse assim, Jesus, que garantia eu tenho que o Senhor vai voltar? Ele pega assim, eu vou te dar só o que é mais importante para mim. Toma o meu Espírito. Toma o meu Espírito. Será que eu volto? Eu volto. E vou buscar aqueles que são povo zeloso de boas obras e que andam comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eita Jesus, Jardim, me ajuda. Uma irmã que chegou lá na minha barraca e disse assim, irmão, eu estou precisando de um dinheiro e o meu pagamento só é tal dia, está aqui meu documento, eu deixo tudinho. Me lembrei disso. Pois é, estava dando uma garantia, né? Uma garantia que ela vinha buscar o dinheiro e vinha me pagar. Exatamente, eu venho pegar meus documentos, fique tranquilo. Então é assim que Deus... Assim Jesus fez, deu o Espírito sabendo que ele vinha. Vem, exatamente. Vem, né? Mas Juliana? Bora, Juliana. Essa unção aqui do Velho Testamento sobre objetos não se aplica mais no Novo Testamento para não, nós, né? hoje o que significa?
A unção sobre os crentes é o Espírito Santo derramado em nós. Ponto. Nós não somos instruídos pela Escritura, nós não temos exemplos no Novo Testamento de ungir pessoas, a não ser no caso de enfermos. O apóstolo Tiago diz: há doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé sarará o doente. Não é nem o óleo que cura, é a oração da fé, mas é o único caso. Nós não somos instruídos a ungir instrumentos, ungir pessoas. Eu já vi até em algumas separações de obreiros convencionais, o camarada pega óleo e pôr na cabeça. Nós não temos instrução. O que o apóstolo Paulo orienta ao jovem pregador Timóteo é: não impõe a tua mão precipitadamente sobre neófitos. Ele está dizendo assim: quando você for separar para o ministério, qual é a forma que você faz? Você impõe as mãos e ora, e sobre ele há uma separação, uma identificação do Espírito Santo, que ele está agora autorizado para desenvolver um ministério, como pastor, como evangelista, como um obreiro. Mas nós não somos estimulados a ungir. Há por aí quem faz, principalmente nessas igrejas mais neopentecostais, você vai ver casos do camarada ungindo tudo. Tudo. Unge convite, unge cadeira. Por exemplo, quando nós compramos algumas cadeiras, alguma coisa, o que a gente faz? Geralmente a gente ora separando para uso exclusivo. Ou seja, essas cadeiras, elas têm uma finalidade, é que o povo de Deus, os santos da igreja, sentem e adorem ao Senhor aqui. Ela não deve ser usada, por exemplo, vai ter uma festa. Não, pois pega lá emprestado com o povo da igreja que eles dão. Não, é um uso exclusivo. Eu tinha um pastor que ele era muito sensível às coisas dele. E ele nos ensinou do seguinte modo: ele disse: olha, irmão, nem os meus ternos, geralmente, Teresina, acontece muita formatura, né? Aí o povo às vezes não quer comprar um terno para ir na formatura, aí vai pedir. Aí batia na casa do pastor, ele disse: olha, eu compro um e lhe dou. Mas que eu vou e uso para pregar o evangelho, para estar na casa de Deus, eu não empresto não, porque depois da formatura tem um baile. Aí vai que você vai dançar com o meu paletózinho lá, né? Vai se animar lá, e aí não dá certo não. Então assim, ele tinha muito esse cuidado. Irmãos, é problema, era um zelo dele, né? Ele tinha esse cuidado. Eu não estou dizendo que deve ser feito, ou é desse jeito que deve ser feito, mas ele era zeloso com aquilo que ele servia a Deus. E nós temos que ser assim também, né? Não é que há algo místico no paletó, ou na cadeira, ou qualquer coisa que seja, mas eu estou dizendo assim: Senhor, isso aqui é para teu nome, aqui é para a glória do teu nome. Eu acho muito bonito o testemunho do irmão Eliseu, quando ele diz: Senhor, me dá o dom de tocar, eu quero tocar instrumento para ti, e no dia que eu tocar para outra coisa, pode tirar de mim. Ou seja, eu quero separar esse dom para louvar o teu nome. Isso é uma declaração muito linda, irmão. É uma declaração muito linda, porque você está separando aquilo que Deus deu para a glória do nome dele. Você não vai utilizar para engrandecer qualquer outra coisa, pessoas ou até mesmo o inimigo, quem quer que seja. Mas é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Muito bem. Então no Antigo Testamento era uma separação, uma capacitação para um ofício. No Novo Testamento está relacionado com Cristo e com os cristãos. Esta unção, ela tem a finalidade de nos capacitar para testemunhar. Irmãos, é uma ênfase de testemunho. E é isso que nós estamos precisando cada vez mais. Testemunho de poder. Você não vai poder faltar no culto hoje, que eu quero falar sobre isso com você no culto da família. Eu tenho uma palavra para você sobre isso. Sobre contar, sobre testemunhar, sobre como é a nossa postura das grandes coisas. Eu vou falar sobre legado hoje, você não vai poder faltar não, viu? O irmão Eliseu aí disse: ei, irmão Eliseu. Então, aí o comentador foi muito feliz quando ele fala sobre uma unção ordeira. Irmãos, eu já estou no meio evangélico há muito tempo. Na realidade, eu nunca estive fora, né? Eu me entendi por gente no meio evangélico. Então, em 32 anos acompanhando, você vê muita coisa. E já fiz muita coisa também. Oh, Jesus, me perdoa. Na minha ignorância. Mas o que acontece? Existe uma época, em meados de 2007, mais ou menos, entrou no cenário gospel, porque de vez em quando tem uns modismos, né? Teve a época do dente de ouro, teve a época, não sei se vocês pegaram, era uma reunião, Deus transformava tudo em ouro, que era para mostrar o poder dele. O pessoal tinha essa história há um tempo atrás. E eu peguei uma época de unção para tudo enquanto era gosto. Ou seja, você ia ter unção do riso, você ia ter unção dos 4 seres viventes, né, lá de Apocalipse, a unção dos 24 anciãos, unção de tudo que era gosto. O povo orava e
havia aquela manifestação. O comentador é feliz quando ele diz assim, olha, a unção dada por Deus, ela é uma unção ordeira. Não é esses modismos, não é essas invenções. Por isso que eu lhe disse que é uma palavra que está desgastada. Porque a todo momento, eu já vi até em algumas reuniões, eu participando, o camarada orando, Senhor, traz uma nova unção. O que seria essa nova unção? É um novo derramamento do Espírito? Porque a unção que está sobre a vida dos crentes, na nossa época, é a unção do seu Espírito para testemunhar. E esse Espírito, que quando a própria palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus subiu aos céus, que desceu com seu Espírito, né, deu o seu Espírito, ele deu dons aos homens. Então, é perfeitamente possível que nós aqui nesta igreja tenhamos variedades de dons. E nós entendemos pelas Escrituras que há 3 classificações de dons, né? Dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. Então esse Espírito, quando nos capacita, ele pode nos dar variedades de dons. Mas a unção é o Espírito. É o Espírito que está sobre nós. Nós somos ungidos e separados como crentes na pessoa bendita de Jesus. Ou seja, não vai vir uma nova unção, não vai vir uma unção do riso, uma unção dos 4 seres viventes, 24 anciãos. Não vai vir. Tudo isso são invencionismos. Irmãos, quando a palavra de Deus não basta para satisfazer o coração de alguns crentes, surgem os modismos no meio da igreja. E nós temos que aprender a ser examinadores das Escrituras, para que nós não andemos em ventos de doutrinas quaisquer. Então precisamos ter conhecimento das Escrituras. Só alguém bem balizado nas Escrituras é que não vai. Eu estava até acompanhando alguém que eu sigo nas redes sociais, ele acaba sendo um cara um pouco polêmico, ele falando sobre essa leva de igrejas e pregadores que estão surgindo por aí. E ele usou uma palavra que até consolou meu coração. Ele disse, olha, nós estávamos pregando a palavra antes deles e continuaremos aqui depois que eles saírem. Porque às vezes acontece isso no cenário evangélico. Surge um, aí acaba. Surge outro, acaba. E nós precisamos ser firmes como uma boa palmeira fundamentada na palavra da verdade, que não balança, pode até balançar com o vento, mas permanece no seu lugar pregando as verdades eternas. Porque, infelizmente, o que eu tenho visto na igreja atual é que Cristo não é suficiente. O povo quer algo mais, uma experiência maior, uma satisfação maior para satisfazer o prazer do seu próprio coração. Quando Cristo não é suficiente, aí você vai ver uma série de invencionismos e modismos nos cenários aí. Não é? Então assim, a gente precisa ter muita consciência com relação a isso, tá bom? Então, toda e qualquer unção, ela tem um único alvo, a glória de Deus. Deus não divide seu nome com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então a glória dele, para sempre. Pastor Mota. Só reforçando isso aí e alertando os irmãos que devemos ser como os crentes de Bereia. Os bereanos. Examinando a palavra de Deus. Se o camarada está pregando alguma coisa, vamos ver se tem fundamento, se isso é um ponto isolado, que a pessoa não está lá pregando. Então precisamos ser crente bereiano para poder estar firme na palavra de Deus. Eu já li alguns livros e eu me recordo de uma frase que consolou meu coração. O escritor dizia o seguinte: não me importa se faz chover milagres. Se não for bíblico, se não estiver base nas Escrituras, eu não faço parte. Então o que a gente vê, às vezes, é situações que atraem o povo com chuva de milagres. Mas se não tiver base nas Escrituras, é anátema, porque nada pode ser acrescentado a esta palavra, já está fechado. Amém? Irmãos, a unção sobre Davi. Nós entramos agora, e aí a gente já falou sobre muita coisa, e eu não me alongo mais muito não, tá bom? Então o que acontece? Nós vimos aqui na unção de Davi, o Samuel sendo tardio em algumas decisões. Veja que Deus confronta Samuel dizendo assim, ó, ei Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Porque tu sabe que eu já rejeitei esse cara. Só que Samuel tinha um apego com aquele rei, né? Ele não queria destituí-lo. O que Deus estava dizendo assim, olha, está autorizado ungir Davi. Vai, eu já tenho o meu escolhido. E aí cai no texto que nós lemos. Samuel é instigado a ir até Ramá, ou melhor, até a casa de Jessé. Né? E quando chega lá, passa-se aqueles homens na frente dele. E aí o que acontece? Nós vamos ver aqui, e eu até fiz algumas colocações, que
Às vezes, em alguns momentos, irmãos, nós precisamos ser francos. Nós gostamos de uma boa aparência. Não gostamos? Nós gostamos, às vezes, daquele estereotipo. O pregadorzão, bonzão, que se veste maravilhosamente bem, que tem as palavras muito bem colocadas. Nós gostamos de olhar para alguém e chamar de homem de Deus, de mulher de Deus, não gostamos? E às vezes a gente nem conhece a vida. Às vezes a gente nem sabe o testemunho. No final das contas, nós somos um pouquinho como Samuel. Samuel olhou e disse, não, só pode ser esse camarada aqui. Guerreiro, serve até no exército de Saul. Meu amigo, isso aqui vai dar um rei de mão cheia. Vai dar um rei tanto. Agora Deus olha e diz assim, olha, o teu exterior, que eu vou lhe dizer agora vai pegar pesado. O teu exterior, as suas belas palavras, a sua roupa arrumada, pode impressionar pessoas, pastores, seus líderes, a sua família, mas não impressiona Deus. Porque o Deus que nós servimos conhece o mais íntimo do coração. Eu não canso de repetir, Hebreus 4:13. Todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Meias palavras, palavras bonitas, desculpas e mais desculpas, não enganam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus olha para os fariseus e diz assim, olha, vocês são sepulcros caiados. Você sabe o que é essa expressão? Vá num cemitério de gente chique, vá ali no São Francisco, né? Que não é todo mundo que se enterra lá. Você tem que ter um cacifezinho para se enterrar lá, né? Parece que já são tudo covas marcadas, vai passando de família para família. Meu amigo, você vai lá, você diz, rapaz, meu amigo, nem Salomão em toda a sua glória repousou num ambiente como esse, mármore, pedra maravilhosa por fora, bronze, aquela coisa assim, você diz, rapaz, menino, talvez o cabo não teve nem tudo isso em vida, mas em morte, tá chique. Mas sabe o que é que tem dentro? Se já tiver muito tempo, só os ossos brancos, né? Se tiver colocado, tiver fresquinho, é podridão, é carne apodrecida. O que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, ele disse, olha, vocês por fora se vestem bonitinho, rapaz, são lindinhos. Vocês impressionam todo mundo. Mas por dentro, eu vejo o interior de vocês. Eu vejo o interior de vocês. Então aqui nós precisamos ser sábios nesse aspecto. Samuel se deixou impressionar pela postura externa, pelo exterior de Eliabe, de Abinadab e de Samar, dos outros filhos. Mas isso não impressionou Deus. O fato é que eu estou aqui ministrando aula para você, você pode até ficar impressionado. Você, eita, irmão, que bênção, rapaz, esse irmão. Vai conviver uma semana comigo, para você ver o quanto que eu sou falho. Você vê o quanto que eu preciso de Jesus, que eu preciso me converter. Irmã Kelly sabe das minhas falhas, das minhas fraquezas. Então nós precisamos, irmãos, ter essa consciência de que não é só um exterior, mas como está o nosso interior, o nosso caminhar mais íntimo com Deus. Nós não podemos nos impressionar com aquilo que está fora, mas com o fruto. Porque nós seremos conhecidos pelo fruto que nós demos. Não é pela beleza da árvore. Jesus estava indo para Betânia, aí ele olha uma figueira assim, a cor mais linda do mundo. Aí ele disse, rapaz, não tem como uma árvore tão bonita como essa não está cheia de figo. Eu estou com fome, eu vou lavar a égua e dar um banho na burra agora, comendo figo. Chega lá, não tinha nada. Ele disse, oxi, não dá para ser tão bonitinho assim não, e não tem nada não. Seque. Você tem que dar fruto. Você não serve para dar fruto? Seque. Cristão não é para ser lindinho não. É para dar fruto do Espírito. Não é só ser bonitinho não. Lindinho, tá arrumadinho no dominguinho não. Gravatinha, cor mais linda do mundo não. Tem que frutificar para o reino de Deus.
tem que gerar filhos, tem que gerar alma, tem que gerar conversão. Eu não posso, irmãos, caminhar 30 anos com Jesus e estar naquela mesma vida inconstante, não. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Eu preciso evoluir. Eu preciso estar mais íntimo de Deus. Se nesse ano eu não jejuei, no próximo eu vou começar a jejuar. Se nesse ano eu não li minha Bíblia toda, no próximo eu tenho que ler. Se nesse ano eu não ganhei só uma alma, no próximo eu vou buscar ganhar mais alma. Vou trabalhar para Jesus. Eu vou ser mais crente. Eu vou caminhar com Deus de forma mais profunda. Não dá, irmãos. Jesus fica zangado com os seus discípulos, porque quase 3 anos depois, os camaradas estavam vacilando nas mesmas coisas. Ele disse: até quando eu vou estar com vocês? Vocês não aprenderam nada até agora, não. Dá licença, meu povo. De algum modo, essa palavra também serve para nós. Nós não aprendemos ainda nada, não, depois de quase 20 anos andando com Jesus. A ser crentes melhores, a ser mais resistentes pela palavra de Deus, a caminhar com mais força e vigor espiritual, a não ir por qualquer vento de doutrina, a ser crente mesmo valendo. Nós precisamos caminhar deste modo. Amém? Eu disse que ia doer, eu avisei. O rei que era servo. Está acabando aí, né, irmão Jado? Nós já até falamos um pouco sobre isso. O ungido servindo. Davi não deixou a sua posição de servo. Meu amigo, eu conheço talvez algumas pessoas que, se um grande líder botasse a mão na cabeça dele, como foi feito com Davi, para ele não pisar mais no chão, não. Pisar não. O quê? Exatamente, porque o provérbio vai dizer assim, ó: a soberba precede a ruína, a altivez, a queda. Irmão, nós precisamos, e eu sempre instruía na congregação que eu estava, os meus meninozinhos, eu digo: olha, pise ligeiro no chão. Eu não quero saber em quantas línguas de mistério você fala. Eu quero saber se no dia que a igreja estiver precisando, para mudar a cadeira de lugar, para ir para um lado, para evangelizar, você está junto. Não me impressiono com suas línguas de mistério no púlpito ou numa pregação. Eu me impressiono se você está no dia a dia, correndo atrás de vidas, de alma, carregando, ajudando, fazendo parte da comunidade. Porque infelizmente nós temos às vezes essa raça, especialmente assim, que se acham a elite celestial, que às vezes porque ganha uma posição, não quer mais servir. E eu aprendi, por exemplo, hoje eu sirvo a igreja pela misericórdia de Deus, porque de mim mesmo eu não tinha a mínima capacidade para tal. Eu sirvo como presbítero. E eu aprendi que é cumulativo. Antes eu fui auxiliar, né? Depois fui diácono, agora presbítero. Então eu acumulo as 3 funções. Então se precisar de pegar a cadeira, eu pego. Serve água, sirva. Precisar ir atender em algum lugar, atenda. Você não é especial, não. Você é servo. Davi dá um exemplo gigantesco. Ungido rei. 15 anos depois é que ele vai desfrutar daquilo que de fato ele foi ungido para fazer. Pode falar, Juliana. Não, é só, ouvindo tu falar, eu lembrei, uma vez eu estava assistindo a uma celebração de mudança de faixa de judô, né? E aí era a graduação, né, que eles chamam de graduação. E o professor que ia celebrar essa graduação dizia para cada aluno: olha, isso não é honra, isso é responsabilidade, é mais uma responsabilidade que você tem. Porque às vezes você vai se graduando, às vezes você pula de auxiliar para diácono e vai subindo, né? Em tese vai subindo e você vai se exaltando. E você tem que ter a consciência que isso não é exaltação e nem honra, é mais responsabilidade, né? Mais responsabilidade. E aquela palavra dele me tocou assim, que realmente isso se aplica também à igreja do Senhor, né? É mais Porque responsabilidade. é mais responsabilidade. Isso não é honra sua, não é honra que você... não é o irmão, agora é isso. Não, você tem que tomar na sua consciência que você tem mais responsabilidade, né? Ainda mais na obra do Senhor, né? O irmão Jardim acabou de citar aqui o Homem-Aranha. Grandes poderes traz grandes responsabilidades. Usou aqui o tio do Homem-Aranha, né? O irmão Jardim é cultura pop também, irmãos. Então Davi crescia servindo enquanto Saul decrescia. E aqui já estava aplicado um princípio lá que Jesus fala: quer ser grande? Seja o menor. Quer ocupar a posição de destaque? Sirva a todos. Porque no reino de Deus tem um negócio assim meio trocado, sabe? O maior serve o menor. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente. O Espírito do Senhor se retira de Saul.
Ah, irmão, não tem coisa pior do que quando a gente perde. Eu ouvi uma frase, e eu quero dizer ela para você com muita ênfase. A pior coisa que pode acontecer a um cristão é quando ele se desvia e ele encontra satisfação no mundo. É uma prova de que Deus o abandonou. Diz assim, ó, vive a tua maneira. Você está entendendo? O camarada diz assim, rapaz, eu saí da igreja e estou bem. Eu estou feliz. Eu estou melhor. Ô irmãos, isso é uma das coisas mais tristes que pode existir. Sabe por quê? Porque de algum modo é uma prova de que Deus o abandonou e deixou ele viver a sua própria maneira. Aqui o Espírito do Senhor se retirou de quem? De Saul. Davi pecou. Quando ele foi confrontado por Natã, ele escreve o Salmo 51. Eu já preguei sobre isso aqui. Sabe o que ele diz lá no Salmo 51? Senhor, não retires de mim o teu Espírito e devolve-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque ele sabia que sem o Espírito do Senhor, a derrota era certa. Sem o Espírito do Senhor na vida do crente, você está andando ladeira abaixo. E ainda, Deus levanta autoridades. Então é Davi. Então agora é separado. E aí eu aprendi uma coisa interessante. Não é possível, irmãos, ocupar a posição de autoridade sem antes ter história com Deus. Todos aqueles que ocupam posição de autoridade, em algum momento, tiveram uma história com Deus no anonimato. Diga-se de passagem. Deus cria uma situação maravilhosa para Davi. Um gigante. Eu já estou caminhando para o fim. Já estou entrando aqui no tópico de guerreiro, já estou mesclando aqui. Um gigante surge. Um cara quase de 2,80 metros. Camarada fantástico. Não tinha quem enfrentasse. E era muito comum naquela época o seguinte: um rei desafiar o outro dizendo assim, olha, nós temos aqui 10 mil soldados cada um. Em vez da gente entrar com esses 10 mil soldados, 20 mil homens, perder aí um monte de vida, vamos fazer o seguinte, escolhe um homem que eu escolho um. E a gente bota os dois para brigar, quem vencer, leva a briga. E aí, em vez da gente perder não sei quantos mil pessoas, a gente perde só um. Tamo junto? Então era uma coisa comum. O povo de Golias, né, escolheu Golias, horas. Cabazão de 2,80 metros de altura, quase 3 metros. E agora, cadê o homem de Israel que não tinha? Quem é que vai? O rei, que era um cara que se destacava, era um guerreiro forte, disse, rapaz, eu não vou não. Chama os outros, rapaz, também não vou não. Eliabezão, vou nada. Quem é que vai? Não, que eu sei que é a morte certa. E aí é uma coisa que nós precisamos e que a igreja perdeu. Jessé disse assim, Davi, meu filho, vai levar mantimento lá para os seus irmãos, eles estão na guerra. Quando chega lá, Davi escuta uma coisa. Tem homem aí não? Cadê o Deus de vocês? Bando de frouxo. Cadê o Deus de vocês que diz que dá a vitória? Rapaz, aquilo doeu nos ouvidos de Davi. Ele disse, rapaz, como é que pode? Esse incircunciso está falando o nome de Deus. A nossa igreja, de um modo geral, está anestesiada. O mundo tem pisado no nome de Deus. E a gente caladinho. Tem massacrado o nome de Deus e a gente, não dói no nosso ouvido. Davi, baixinho, invocado, disse, rapaz, como é que é? Eliabe já disse, rapaz, tu deixa de ser metido. Eu já conheço a tua astúcia. O que tu vai fazer? Ele disse, rapaz, eu já vou falar com o rei. Aí chega lá, vai direto a Saúl. Diz, olha, não tem homem não, porra, eu vou. Saúl deve ter olhado assim, como é que é? Quem é tu? Qual é a tua história? Por isso que eu lhe digo, posição de autoridade tem que ter história com Deus. Ele disse, meu Senhor, eu tenho uma história especial para contar. Eu cuido de umas ovelhinhas, são poucas, mas um leão veio. Sabe o que foi que eu fiz? Matei. E não é porque eu sou bonzão não, é porque o Deus que eu sirvo estava comigo.
Meu rei, mas ainda tenho mais uma história para contar. Ninguém viu. Estava no anonimato. Veio um urso também. E sabe o que eu fiz? Matei também. Saul olhou assim e disse: tu tem história com Deus. Porque posição de autoridade, elas não vêm do nada. Antes, existe história por trás com Deus no anonimato, onde ninguém vê. Aí você fica aí dizendo: rapaz, isso é uma guerra tão grande demais. E Deus disse: meu filho, estou te preparando. Luta no anonimato. Depende de mim. Que no momento certo, eu tenho uma batalha grande para te honrar. Não é possível enfrentar Golias sem antes enfrentar lutas que ninguém vê. Só recebe aplausos quem caminhou com Deus no anonimato. Lembre-se disso. Agora, Saul ainda quer depender das ordens humanas. Diz: pois vem cá, Davi, deixa eu te preparar. Deixa eu te botar agora ferramentas. Deixa eu colocar agora você armas. Deixa eu te colocar aqui uma armadura. Caminhando com Deus, não existem fórmulas prontas. Não, mas é porque fulano fez desse jeito. Amém. Comigo Deus trata de outro jeito. A armadura dos outros, a história dos outros, não serve. Cada crente precisa ter a sua própria história com Deus. Eu imagino Davi pensando assim: peraí, deixa eu ver como foi que eu matei o urso. Eu usei uma armadura de guerreiro? Não. Eu estava com a espada de Saul? Não. Deixa eu ver o que é que eu estava aqui. Ah, rapaz, era só com o meu cajadozinho, o meu patuá. Você sabe o que é um patuá? Você não é do Piauí? É o alfogezinho, né? Eu chamava de patuá. O povo quer chamar de alfoge, cor de chique. Patuazinho, deixa eu pegar bem aqui uns seixozinhos no rio. Exatamente, dá certinho. Botou aqui seu patuazinho e fez. Porque quando Deus me deu vitória no anonimato, eu não estava usando as ferramentas dos outros. Eu estava usando as ferramentas que Ele tinha me dado. E ele vai, derruba o gigante, tem um aplauso, recebe reconhecimento, e continua o mesmo Davi, servo. Não mudou em nada. Caminhava com Deus do mesmo jeito. Porque ele entendeu que quem dava vitória a ele não era o nome dele, não era a posição, era Deus. Ele não foi enfrentar Golias na sua própria força, mas foi na força do Senhor. Ele agora disse: quem é esse incircunciso que está ofendendo o nome de Deus? Ele tem que saber que aqui em Israel tem um Deus. E Deus honrou Davi sobremaneira. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero encerrar já falando o seguinte, fazendo o contraste. Humanamente, impossível um garoto daquele derrotar a Golias. Impossível. Só que também eu quero dizer para você, não despreze a fundazinha não, sabe? É interessante uma história que tem lá em Juízes 20:16, que tinha 700 homens, esquerdos, né, eles eram canhotos, que atiravam com uma funda, e os caras não erravam um fio de cabelo. Olha os filhos da mãe bom de funda, né? Você sabe o que é uma funda, né? Então é uma arma poderosa, né? Golias não esperava aquilo, foi uma surpresa para ele. Foi bem no meio da testa, foi ao barro. Exato, foi bem na cuca, como diz a história. Mas havia um contraste aqui. Era impossível Davi vencer Golias pelas próprias forças. Ele foi confiando em Deus. E é disso que o apóstolo Paulo fala, que nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Nós caminhamos por fé, meus irmãos. Nós não caminhamos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós insistimos por fé. Nós, como estamos implantando uma igreja ainda, estamos indo para o nosso 2º ano, tem hora que a gente vê impossibilidades que não dá. E como é que você faz? Insiste por fé. A gente crê que vai acontecer. Crê que Deus vai fazer de algum modo, que Deus vai mover os corações.
Eu costumo dizer, e ao dobrar os meus joelhos, especialmente na escola dominical, eu disse: Deus, eu não consigo atrair pessoas à tua casa. Eu não consigo, é o Senhor. É o Senhor que atrai pecadores, não sou eu. O meu papel é organizar, preparar o ambiente, me preparar, buscar em ti forças para ensinar. É o Senhor que traz o teu povo, e nós vamos insistindo por fé, e Deus vai cuidando, multiplicando, fazendo a coisa acontecer. Amém? Davi, todo mundo já vê já, misericórdia, tá bom. Davi guerreava as guerras de Deus e não as suas próprias guerras, tá bom? E aí eu quero só encerrar dizendo o seguinte: toda vez que nós queremos glorificar o nosso próprio nome, nós caímos em desgraça. É fato, Davi era pau para toda obra. Era um cabo dos que eu gosto, topado, não tinha dificuldade com ele. E nós precisamos, às vezes, ser assim no reino de Deus. Às vezes nós damos desculpas demais para serviço de menos. Davi é para cuidar de ovelhas? Estou dentro. É para matar Golias? Estou no ponto. Mesmo servindo a Saul, quando o Espírito de Deus se retirou dele, o que é que aconteceu? Ele ficou atormentado. Chama Davi para ir tocar música. Para tocar música, pode deixar comigo. Depois de um tempo, Davi começa a lutar as guerras de Saul. Ele sabia que Saul era rejeitado. O que é que ele faz? Começa a boicotar Saul. Ele disse: não, Saul, é para lutar suas guerras? Estamos juntos. Era um camarada preparado para toda a obra, que pisava ligeiro no chão. Irmãos, nós precisamos de gente desse jeito, disponível, que dê pouca desculpa e muito trabalho. É para fazer? Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. E Deus vai ser louvado e Deus vai ser glorificado. Amém? E é assim que Deus trabalha. Davi fazia o que tinha que ser feito. Nós não podemos viver uma vida cristã dando desculpas para encarar novos desafios. Faça, aceite. E Deus vai honrar, Deus vai cuidar e vai nos ajudar a caminhar com Ele para a glória do seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço você que nos escutou até aqui. Obrigado pela sua presença.